Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live que vai falar sobre marketing digital na política. E o nosso convidado de hoje é o Rafa Bandeira, que ele é do Rio Grande do Sul. Ele foi responsável pela estratégia digital vitoriosa nas duas últimas disputas eleitorais mais importantes do estado, da Prefeitura de Porto Alegre em 2016 e em 2018. Pessoal que está chegando aqui, boa noite. Deixa eu chamar o Rafa aqui. Boa noite, Pedrinho. Tudo bem com você? Rafa já chegou aqui, deixa eu chamá-lo. Olá, Anderson, tudo bem? Genário está aqui também. Olá, Rafa, tudo bem com você? Tudo legal, tudo bem? Escuta bem? Tudo. Estou ouvindo bem. Você está me vendo, me ouvindo? Eu tô te vendo assim, agora sim. Uhum. Deixa eu... Aí. Beleza. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Rafa, conta um pouquinho aqui para o pessoal da Agência 15 News. Quem é você? Com o que você trabalha? Qual a sua missão de vida? O seu propósito? Então, eu tenho 45 anos, até 6 anos atrás não fazia o que eu faço hoje e venho me especializando desde então em Big Data, né? Que é análise de dados voltados para a política, né? Voltados para a política e fiz algumas campanhas aí que obtiveram êxito e tal. E acho que isso demonstra algumas coisas, assim, acho que cada vez mais as pessoas precisam estar dispostas a aprender coisas novas, jogar fora tudo aquilo que achavam que seria eterno, né? Porque as coisas estão muito dinâmicas, né? As coisas estão muito rápidas, muito dinâmicas, muito aceleradas. Enfim, e aí tô aí. Muito bom, Rafa. Seja muito bem-vindo aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como que você poderia estar explicando esse trabalho hoje que você tem, esse marketing digital voltado para política? É isso, Rafa? Exatamente, né? Na verdade, a política ela de uns poucos anos para cá, ela vem percebendo que os ambientes digitais fazem uma grande diferença, né, nas eleições, etc. E eu diria que hoje é impossível um candidato, seja ele majoritário ou proporcional, encarar uma eleição sem olhar para esse tipo de ferramenta com a atenção devida, né? Muito bom. E hoje, para quem é candidato, qual seria, assim, a forma que você acredita que tenha mais êxito ali para as pessoas, que as pessoas compreendam realmente as ideias do candidato? Eu acredito agora que com a pandemia as pessoas, né, os candidatos, eles terão que investir muito mais nesse marketing digital, né, Rafa? Você concorda comigo? Concordo, eu acho que, de fato, o marketing digital ele vem tomando um tamanho dentro das campanhas políticas e de uns tempos para cá muito maior do que antigamente, né? Mas eu diria que nos últimos 5, 6 anos a coisa tomou
uma proporção muito violenta, muito grande. E agora com a pandemia mais ainda, né? As pessoas não podem estar perto umas das outras, né, e tal. E acredito que a relevância dessas ferramentas na política seja cada vez maior, né? Muito bom. E hoje, né, você acredita que como seria assim o desenrolar de uma campanha voltada mais para as mídias mesmo? O que a pessoa ela teria que ter uma assessoria? Como você orientaria hoje uma pessoa que quer fazer uma campanha política e trabalhar bem essa questão do marketing digital? E o quanto ele é importante hoje, esse investimento, tanto para, eu acredito, na política, quanto em tudo hoje, né? Hoje tudo gira em torno desse marketing digital, né? E as pessoas, muitas vezes, elas perdem muito por não conhecer essa ferramenta, né? Exatamente, né? Eu diria que o marketing digital, ele não é só importante para a política, ele é importante para que hoje em dia para todo mundo, para tudo, né? Qualquer tipo de profissional. E eu diria que para um candidato, no caso, um candidato majoritário, ele tem que ter uma certa estrutura de equipe, né? Que são pessoas que pensem 24 horas nisso, né? Uma vez que o candidato não tem como ficar pensando nisso como uma pessoa que fica full time nessa parte, né? Mas tem situações menores, assim, de candidatos a nível proporcional, como um candidato a vereador. Agora essas eleições, as próximas eleições, são eleições que a gente vai ter os vereadores, né, e os prefeitos. Essas eleições proporcionais, que são as de vereança, né, de cada cidade, de cada município, são campanhas menores, são campanhas com estruturas um pouco enxutas, né, que muitas vezes uma pessoa faz tudo, né. Então eu diria que é preciso muita criatividade, muito conhecimento técnico sobre essas ferramentas para poder extrair o máximo que as ferramentas têm para nos oferecer a nível de geração de senso de pertencimento, etc. Muito bom. Nessa última eleição presidencial, né, você como um profissional, um especialista na área, você acredita que foi feita uma campanha, eu acredito que boa por parte dos candidatos, Rafa? Tu fala na eleição presidencial, a última que teve? Isso, a última que teve. Sim. Na verdade, a eleição foi basicamente definida pelas redes, né? Uma vez que o candidato Bolsonaro, atual presidente, começou um trabalho lá atrás, né, de internet, e esse trabalho veio desaguar nessa eleição, né? Ele realmente atingiu o seu objetivo muito pelo domínio completo, praticamente, das mídias digitais, né, a respeito de campanhas políticas. Muito bem. E pós-campanha política, as pessoas devem ainda investir nesse marketing? Quais são as melhores estratégias para se manter, eu acredito, positivamente perante as pessoas que votaram nela? Então, na verdade, é super importante assim, que as redes sociais, na verdade, se a gente pudesse resumir o grande significado das redes sociais, na verdade, um relacionamento permanente das pessoas com a entidade, com a figura pública, com o político, com o artista, etc. E as redes, no caso, falando agora de campanhas políticas, de eleições, né, elas conseguem hoje, porque o debate político ele se tornou permanente, né, e não só entre campanhas, né? Então, os novos políticos estão conectados o tempo todo, né? E
Acho que esse é o grande segredo, assim, essa conversa precisa acontecer constantemente, né? Entendi. E hoje, quais seriam as estratégias melhores assim para que aquela pessoa ela tenha sempre resultados e eu acredito que já faça um planejamento para a próxima campanha? O que ele precisa ter? É um assessor de mídias? Quem que poderia estar alimentando a rede? Porque muitas vezes a pessoa ela posta ali, né? Ela acredito que ela esteja já no cargo onde ela conseguiu conquistar, e ela às vezes deixa as mídias assim muito, eu acredito que sem aquele contato mesmo com as pessoas, né? Porque eu acredito que as pessoas hoje elas usam muito as redes sociais para estar falando, uma espécie de ouvidoria. Você concorda comigo, Rafa? Total, né? Na verdade, as redes, elas são, na verdade, um grande termômetro, né, de sentimentos a respeito de tudo que a figura, o político, faz no seu dia a dia, na sua carreira, né, no seu mandato, né? E até aqueles que não são eleitos também, que pleiteiam algum cargo eletivo, conseguem estabelecer esse relacionamento mais orgânico, até logo no início lá no Orkut, lá voltando um pouco no tempo, 2008, por aí, me lembro que se dizia que as redes iriam distanciar as pessoas, né? E é justamente o contrário, né? As redes conseguem manter a aproximação das pessoas por mais tempo, né? Porque, de fato, a conversa permanece ininterruptamente, né? E qual seria o grande desafio hoje enfrentado pelos políticos com relação às mídias sociais, Rafa? Eu diria que talvez o maior desafio das figuras públicas desse meio, né, seja manter o relacionamento, né? Quem não consegue estabelecer uma rotina comunicativa, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa, é tanta informação, que as pessoas, que hoje talvez o maior desafio de todo profissional que trabalha com isso, seja o de reter a atenção das pessoas, né? Ou seja, esse é o grande segredo. E de que forma? Isso não só na política, mas em todas as áreas de comunicação digital, né? É tanta informação no feed das pessoas, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, etc. Até eu diria que se um ser humano deixa todas as notificações aqui ativas, ele não vive mais, né? Então, acho que o grande segredo é conseguir manter esta chama acesa da atenção por mais tempo, entendeu? Entendi. E como conseguir manter essa chama acesa? Existe uma estratégia, um plano de ação para que você consiga manter realmente as pessoas bem informadas, conseguir dar aquela atenção mesmo, né? Porque as pessoas procuram muito para estar falando coisas ali pela rede social, né? E que as pessoas podem estar usando como estratégia. Então, na verdade, é super importante que se tenha em mente que a história que eu irei contar nos ambientes virtuais precisa parar de pé, né? Ela precisa ser uma história palpável, real, né? A coisa está muito preto no branco, assim, as coisas estão... quem não é de verdade está sendo desmascarado muito rapidamente, né? Então, a gente tem que pensar nisso de uma forma crítica em relação ao trabalho que está sendo feito, porque as coisas precisam ser muito autênticas, né? Muito fidedignas com o que de fato
com quem tu é de fato, e com o que tu faz, e com as coisas que tu prega no dia a dia, não só na internet, né? E Rafa, agora conte um pouco sobre você para mim. Como você chegou a viver hoje, né? A ter essa especialização em política? Já era algo que era programado por você? Como que você buscou essa área? Você recebeu propostas? Me conte um pouquinho como foi essa transição, né, de carreira mesmo para focar nessa área de política. Então, na verdade, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje, né? As coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim. Amigos me diziam que eu deveria entrar nesse ramo, digamos assim, pela minha forma de olhar para os fatos e também porque gosto muito, né? Sempre gostei. Quando eu era pequeno, quando eu era gurizinho, piazinho, eu ficava vendo horário político, né? Eu sei jingles de campanhas eleitorais, assim, de 1989, né? Sempre gostei muito disso, né? Eu nunca imaginei que um dia pudesse trabalhar com isso, nunca me imaginei assim, sendo um profissional da área, disputando eleições e, né, tendo vitórias importantes nessa área e tal. Algumas pessoas me diziam que eu tinha, né, um certo viés, né, profissional para esse lado e tal. Eu nunca dei muita bola, assim, até um dia na eleição de prefeito de Porto Alegre, que é a minha cidade, em 2016, eu fui convidado a participar da campanha do atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, e a partir dali não parei mais, né? A coisa foi indo, e tô aqui até hoje. Muito bom. E você vê assim que, na verdade, não existia uma programação, mas existia uma paixão por trás disso, né? Exatamente, exatamente. A coisa não. Eu acredito que as coisas são como devem ser, né? E na hora certa, né? As coisas que têm que acontecer vão acontecer. E eu diria que a gente tem que estar. Eu até falo para o meu time, né? Eu tenho pessoas que fazem. Porque, na verdade, uma campanha majoritária é uma coisa muito intensa, né? E as pessoas que trabalham comigo, eu sempre digo que nós precisamos estar prontos, né? As coisas acontecem e se a gente não está pronto, as coisas passam, né? E a gente perde, né? Perde a oportunidade. Isso se encaixa não só na política, mas também em qualquer área, né? A gente pode pegar de exemplo várias questões aí olha lá o Robson, lá de Santa. Grande Robson, valeu, velho. Que eu vi que o Dadinho Dado também mandou um abraço aqui, alguns amigos aí chegando. Enfim, e eu creio muito nisso, né? Eu acho que o profissional, seja ele de qual área for, ele deve estar preparado para os acontecimentos, para as oportunidades que surgirem, né? Então, cada vez mais, na minha avaliação, o profissional, de uma maneira geral, ele precisa estar muito conectado, muito atento às variantes do mercado, às variáveis do mercado, né? Porque as coisas vão acontecendo, tu é chamado e muitas vezes tu está sem as ferramentas corretas, né? É super importante investir na própria carreira, né? Investir em bons equipamentos, estar sempre conectado com pessoas que são legítimas no ramo e tal, para que a coisa
quando aconteça, tu esteja preparado para atuar, né? Não dá para tentar resolver, reconhecer uma firma no cartório sexta-feira de tardezinha, né? A coisa tem que estar pronta. Muito bom, Rafa. E qual é o segredo, né? Porque você foi vitorioso, é vitorioso na profissão, já liderou campanhas, né? Onde o seu candidato foi o candidato eleito. Qual é o segredo? O que você acredita que... Eu vi que você falou muito que as pessoas que não são de verdade, elas caem. Sim. Mais aqui para quem está ouvindo sobre isso que você já até disse um pouquinho antes, né? Mas que você aprofunde a sua fala nessa frase que eu achei bastante interessante. Então, na verdade, assim, que a internet, em especial as redes sociais, né, elas são um grande comprovador de fatos, né? Um grande tira-teima, digamos assim, de acontecimentos, de eventos, né, desde críticos de cinema, críticos, blogueiras de moda, né? As coisas não se sustentam muito tempo se não estiverem alicerçadas numa grande verdade, assim, né? Então, eu costumo dizer isso, que para a política é a mesma coisa, né? Não dá para tu querer criar um candidato que não se sustente por si só, assim. O profissional digital, ele né, obviamente que existem melhores e piores, mas ele não consegue mudar os fatos, né? Se de fato tu é uma pessoa idônea, é provável que o profissional tenha um pouco mais de facilidade para trabalhar. Enquanto que, muitas vezes, existem alguns né, artistas, se é que possamos chamar assim, que tentam até vender uma imagem que, de fato, não são no seu íntimo, e isso não costuma dar muito certo, né? Por quê? Porque as redes sociais, elas conseguem expor o que, de fato, é verdade e só para em pé aquilo que, de fato, for real, né? Acho que esse é o segredo disso. Muito bom. E o segredo do seu sucesso? Para quem está nos assistindo aqui, qual que é o segredo de começar ali? Porque você começou nessa campanha, teve êxito. O que você pensou quando recebeu o convite? Como que foi essa... Você aceitou já no começo? Como que foi? Conta um pouquinho para a gente, Rafa. Na verdade, um convite desse tamanho é um convite que não chega toda semana, digamos assim, né? O que eu diria para as pessoas que estão querendo entrar nessa área ou em outras áreas relacionadas ao digital, né? Que as oportunidades aparecem para todos. Eu acho que a perspicácia de perceber uma grande oportunidade vai de cada um também, né? No momento que as pessoas precisam me convencer demais a aceitar um trabalho, é porque talvez não seja o trabalho, entendeu? Quem tem que ter a sacada da oportunidade é o próprio profissional, entendeu? Então, assim, eu diria que por isso que é importante, eu sempre digo, tem que dormir fardado, né? Tem que dormir pronto. A coisa acontece, é muito rápido, é muito dinâmico, é muito agressivo, entre aspas, né? E se eu não estou pronto, se eu não estou fardado, eu uso muito metáfora de futebol, assim, né? Se eu não estou fardado com a chuteira direitinho, tarará, eu não vou conseguir entrar no jogo como eu devo entrar no jogo, entende? Então, eu diria que as oportunidades aparecem na hora que elas devem acontecer, né? E é super importante estar pronto.
sabe? Não dá para... que nem até a gente pegou o ministro da Educação, não o de hoje, que tomou posse hoje, o anterior, né? Ele mentiu do currículo dele e tal. A internet está aí justamente para expor isso, né? E para tirar a prova disso, né? Das coisas que de fato a gente assume e prega, etc., né? Então, eu diria que as coisas precisam parar em pé, né? As coisas precisam ser reais, né? A internet é uma extensão dessa vida, né? Nada mais é do que isso, né? Entendi. E com relação às fake news, né? Como que esse candidato consegue... eu acredito que sempre a oposição, ela joga muito sujo, né, Rafa? Com relação às fake news que existem aí, as fofocas, Então, existe um meio de se proteger? O que um candidato tem que fazer para realmente passar aquela verdade que ele tem e não cair nessa cilada das fake news? Então, na verdade, é que fake news é um termo que está muito na moda hoje em dia, né? Desde a eleição do Trump ali e tal, que ele cunhou esse termo, né? Fake news, chamando os repórteres da CNN de fake news e tal. Eu diria que isso é uma coisa antiga, né? Até porque não é de hoje que as campanhas são... que as tentativas de denegrir a imagem de um candidato, de um adversário, principalmente em campanhas majoritárias, elas são muito antigas, né? Na época dos panfletos, né? Já faziam isso, né? Às vésperas de eleições, assim. Eu me lembro que as zonas eleitorais eram banhadas de folhetos apócrifos, né? Que tu não identificava a autoria desses folhetos, denegrindo a imagem de um dos candidatos. Então, as pessoas chegavam nas zonas eleitorais e olhavam para o chão, assim, era um mar de folhetos, né? Como isso não pode mais, né? A justiça endureceu essa campanha panfletária de rua, de cavalete, de bandeira, etc. A coisa migrou para a internet, para o digital, o que eu acho ecologicamente mais saudável, né? Mas o conceito da fake news é a mesma coisa, né? A semântica da fake news é a mesma coisa, como sempre foi, né? Entendi. E quem era Rafa Bandeiras antes dessa oportunidade na política? Como eu falei, eu sempre fui empreendedor, né? Eu tive posto de gasolina, fiz eventos, né? E eu sempre fui um cara inquieto, né? Com relação a novidade, né? E tal, né? Eu sempre gostei dessas coisas novas que surgiam e tal. Talvez esse perfil mais inquieto da minha vida me faz ter um pouco mais, talvez, não digo facilidade, né, de lidar com esses ambientes mais hostis, assim, né, como uma campanha de internet que muitas vezes descambam para o lado da sacanagem, assim, né, e tal. Mas tem que gostar bastante, assim, tem que ter um estado anímico muito firme, muito forte para suportar o ambiente, porque não é um ambiente muito salutar, né? Não é um ambiente muito amigável, digamos assim. É um ambiente muito intenso, muito pesado, porque são 45 dias, né? Tu tem que estar muito atento, né? A coisa não pode, às vezes, com um pequeno deslize temporal, digamos assim, tu não posiciona a campanha na hora certa e acaba perdendo a mão, né? E fica muito difícil de recuperar, né? Enfim. Não sei se Entendi. respondi o que tu queria, mas acho que... Respondeu sim. Rafa, quando um candidato deve começar
né, esse trabalho nas mídias? Quando que você acredita que seria o período ideal para uma pessoa que quer lançar ali um prefeito, um vereador, né, um governador? Quanto tempo antes ele tem que estruturar essa campanha dele? A resposta é genérica, né, e serve para todos, né, seja ele proporcional ou majoritário, que é o quanto antes, né. Existe talvez um gap de entendimento no Brasil, em especial, nesse ramo, né, que é o ramo político, no mercado político. A maioria das figuras políticas não compreende que não basta falar, pensar em redes sociais e estratégia de internet só em época de eleição. Não cabe mais isso. Então, a sugestão que eu deixo é: comece a pensar nisso o quanto antes. Muito bom. Agora eu quero saber um pouquinho, Rafa, o que você diz sobre aquelas imagens insustentáveis que as pessoas muitas vezes criam. Eu acredito que para vocês profissionais que estão ali na retaguarda, eu acredito que fica difícil para estar gerando um conteúdo, acredito que até mesmo uma defesa, né? O que as pessoas devem pensar muito antes de entrar para a política? O que você acredita? Porque hoje, né, as pessoas não querem ouvir mais, né? A maioria das pessoas não querem mais ouvir falar de política pela questão de tantas coisas aí que a gente liga a televisão ali, sempre tem um escândalo, algo assim, bem complicado, e as pessoas deixam eu acredito, de acreditar, né, numa mudança, em algo bom. Você acredita que seria... O que um político deve... Né, você que convive com eles ali, o que as pessoas devem ter? O que seria, na verdade, a melhor forma, né, de escolher o seu candidato? Né? Não falando hoje de nomes, né, mas as pessoas refletirem mais e não jogar aquele voto e falar: não, vou votar nulo, O que você diz sobre a política mesmo? A política nua e crua. Sim, então, na verdade, eu acho que é importante a gente, até é uma pergunta importante essa tua, né, que é a questão, as pessoas falam mal de político, né, meio que uma condição assim, sine qua non, assim, todos falam mal de políticos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa refletir e pensar que é preferível viver num ambiente democrático, com maus políticos e bons políticos, do que viver numa ditadura, né? Que cerceia a nossa liberdade de expressão, né? Então, eu acho que no momento que tu consegue explicar para as pessoas isso de uma forma razoável e coloquial, assim, as pessoas começam a refletir e ver que realmente, de todos os sistemas que já inventaram, digamos assim, a democracia é o mais legal, né, o mais salutar para uma sociedade plural como é a brasileira ou qualquer outra. Porque as pessoas vence aquele que tem um discurso mais apurado, né, e consegue convencer mais pessoas, né, de que talvez a sua agenda, a sua proposta seja melhor para determinada localidade. Então, assim, é óbvio que existem maus políticos, da mesma forma que existem maus mecânicos, que existem maus médicos, que existem maus comerciantes, né? Mas não necessariamente que eu tenha que vilanizar o comércio, as oficinas mecânicas como um todo, né? Acho que, nesse sentido, assim, é interessante que a gente reflita, porque o ambiente democrático é
nada mais é do que um extrato social, né, onde as pessoas são confrontadas umas com as outras, algumas com agendas mais à esquerda, outras mais à direita, visões de mundo diferentes, e vence aquele que formatar melhor as suas próprias ideias. Né? Então eu acredito na política, né? Na verdade, faço o que eu faço porque acredito nisso, acho que uma boa política faz diferença, uma baita diferença na vida de muita gente, né? E um mundo onde as pessoas podem votar, opinar, né? Decidir, participar, eu acho que é um mundo mais legal, mais feliz, mais bacana de se viver, do que um mundo onde eu não possa fazer quase nada, a não ser seguir regras, como por exemplo a China, lá onde está, que não tem Twitter, não tem Facebook, não tem, né? As pessoas são cerceadas pelo Estado, não existem partidos políticos, só existe um partido, né? E se tu falar mal dos políticos deste partido, o teu destino talvez não seja muito bom, né? E é isso. Muito bom. E, Rafa, agora eu pergunto para você, com relação à pandemia agora, esse processo digital, ele só ganhou forças com a questão da pandemia, tanto na questão do comércio, da política. Como que você acredita, né, que agora, depois da pandemia, como que serão as eleições agora? As eleições para prefeito, você acredita que foram prejudicadas, ou mesmo, o que você vê, né, de forma, com a sua experiência, de como hoje, né, vai ser encarado esse período eleitoral, né, pós-pandemia, o que vai acontecer na sua ótica? Então, na verdade, eu diria que é um pouco complicado até opinar ainda sobre isso, porque é um momento ímpar, né? A gente não tem muita ideia do que vai acontecer, assim, desde vacinas, está tudo muito instável, assim, por melhor que sejam as análises, as previsões, essa campanha vai ser uma campanha completamente diferente de tudo que a gente já viveu, né? Eu acredito que ela vai ser um grande aprendizado para todos, né? Não só para aqueles que ganharem, mas para todos que decidirem concorrer de alguma forma, né? Porque o engajamento ele precisa ser majoritariamente virtual, né? Então aquela campanha que a gente conhece, digamos assim, de rua, né? Talvez não seja mais viável, né, com essa pandemia. Então é complicado definir uma opinião a respeito de como vai ser, porque eu não me lembro de, né, a gente não viveu ainda uma pandemia nesse nível assim que a gente está vivendo, né? Como peste bubônica, negra, etc. Então eu diria que a coisa ainda está um pouco indefinida, assim, né? Mas acredito fortemente que a decisão se dará pelos canais digitais, né? Muito bom. Rafa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vai assistir depois essa live, para quem está acompanhando agora ao vivo. Qual seria a sua mensagem mesmo para todos que estão nos assistindo aqui, todas as pessoas que vão votar, que são candidatos? O que você pode contribuir para que a gente conheça mais, não só essa parte digital, mas tenha uma visão diferente da política mesmo em si? Uhum. Legal. Eu diria o seguinte, né? A sociedade, de uma maneira geral, assim, que antes da política, as pessoas resolviam as suas diferenças na bala, né? Na espada, né? O homem
resolvia as suas questões sociais na base da força, né? O Estado democrático de direito, né, que são os poderes constituídos, né, e tal, eles vieram para justamente dar uma certa dosada, né, uma normatizada nessas relações, porque as pessoas são muito diferentes. E por serem diferentes, quando elas evoluem enquanto indivíduos, etc., elas precisam caminhar para o campo das ideias e não para o campo da barbárie, né? Então, assim, acho que a gente precisa defender e cuidar com muito zelo dessas evoluções, né? E eu não estou pregando aqui nada ideológico, mas sim uma questão evolutiva, né, da sociedade, da raça humana, talvez, né? Que não é porque eu discordo de você que eu tenho que matar você, né? Que eu tenho que exterminar você porque você pensa diferente de mim, uma série de coisas, né? Não. Então a política veio para isso, né? A gente gera o debate, concorre e as pessoas elegem quem convenceu mais do que o outro, né? Então eu diria que talvez a reflexão que fica é essa, né? Eu continuo acreditando na política, eu acho que existem bons e maus políticos, tá? Como existem em qualquer segmento da sociedade, não é mais nem menos. Talvez a impressão que dá é que a política tem maus quadros mais do que outras profissões, porque a política é tudo na nossa vida, né? A política, ela decide os nossos impostos, né, as nossas regras sociais, né? Então, assim, a gente tem que pensar cada vez mais a fundo nesse sentido e preservar isso, né? Acho que é importante. E deixar também uma mensagem para quem está a fim de entrar nesse ramo aí, no qual eu faço parte. Eu diria que nunca é tarde, as coisas estão mudando radicalmente. O que hoje é uma convicção, uma certeza, amanhã pode não ser mais. A velocidade está demais, está imensa. E sempre tem uma oportunidade aparecendo aí, basta estar pronto, né? Muito bom. Rafa, gostaria que você deixasse os seus contatos, as pessoas podem entrar pelo Instagram, a sua empresa mesmo que presta esses serviços. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa empresa que você tem, o nome. Então, na verdade, eu tenho uma empresa chamada SDI, né? Soluções de Internet. A gente faz... É uma empresa que atende não só política, mas que basicamente, até porque eu gosto muito, né, disso, eu frequento mais ambientes de disputas eleitorais, mas e quem quiser me seguir no Instagram aqui, tá, o Instagram está em cima aí junto com a agência, e pode me chamar no inbox ali, a gente pode conversar. Quem está pensando em entrar em alguma empreitada eleitoral aí, a gente pode trocar alguma ideia e dar uma elucidada nos caminhos aí, né? Muito bom. E não é só para político, então. Sua empresa trabalha com marketing voltado para... Exatamente, né? Mas eu por ter vindo da política, né, surgido na política, eu me especializei bastante nessa parte. É o meu, dentro dessa infinidade de vertentes do mundo digital, me especializei na parte política, né, eleitoral. Muito bom, Rafa. Quero te agradecer muito pelo conhecimento aqui que você deixa com essa live e agradecer você, a sua empresa. E eu acredito que tudo que você falou aqui nos faz refletir muito, né, sobre a importância da democracia, a importância de você investir mesmo nas mídias. E quero realmente te agradecer muito.
Muito obrigado, o prazer foi grande. A gente sempre aprende um pouco mais e espero que o pessoal goste aí do que a gente deixa de conteúdo para o canal. Com certeza. Rafa, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, boa noite para todo mundo aí, valeu. Boa noite. Pessoal que assistiu a nossa live aqui, que quiser entrar em contato com o Rafa Medeiros, eu vou deixar o endereço dele aqui, precisando de uma consultoria, pessoal que quer entrar aí para esse universo de política e mesmo de mídias sociais, o Rafa tem uma empresa especializada. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe a noite de vocês e até a próxima live.